Vamos abrir a palavra do Senhor. Os avisos vai ficar para o fim do culto hoje. Eu quero que os irmãos fiquem de pé um pouquinho. Obrigada, pastor. Não, tá bom assim. Deus abençoe, senhor. Eu quero que vocês abram a palavra do Senhor em João, capítulo de número 17. Aleluia. A partir do versículo de número 15, diz assim. Vocês ficam em João, tá? Que a gente vai ler bastante coisa boa. João 17, 15 diz: não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. E não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidades, e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim, e que os tens amado a eles, como tens amado a mim. Pai, aqueles que me deste, quero que onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me deste, porque tu me has amado antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci, e estes conheceram que tu me enviaste a mim. E eu lhes fiz conhecer o teu nome, e lhe farei conhecer mais, para que o amor com que me tens amado esteja neles, e eu neles esteja. Agora vira a sua página, pega aí 19, 17 e 18. E levando ele às costas a sua cruz, saiu para o lugar chamado Caveira, que em hebraico se chama Gólgota, onde o crucificaram, e com ele outros dois, um de cada lado, e Jesus no meio. Versículo 26 e 27 e 28. Para frente, do mesmo capítulo 19. Ora, vamos a partir do 27. Depois disse ao discípulo: eis aí tua mãe. E desde aquela hora o discípulo a recebeu em sua casa. Depois, sabendo Jesus que já todas as coisas estavam terminadas, para que a Escritura se cumprisse, disse: tenho sede. Estava, pois, ali um vaso cheio de vinagre. Encheram de vinagre uma esponja, e pondo-a num isope, lhe a deram à boca. E quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Os judeus, pois, para que no sábado não ficassem os corpos na cruz, visto como era a preparação, pois era grande o dia de sábado, rogaram a Pilatos que se lhe quebrassem as pernas e fossem tirados. Foram, pois, os soldados, e na verdade quebraram as pernas ao primeiro e ao outro, que com ele fora crucificado. Mas vindo a Jesus,
Vendo-o já morto, não lhe quebraram as pernas. Contudo, um dos soldados lhe furou o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. Ai, estou ema. E estou emanai. Vamos para o versículo 38. Depois disto, Jesus de Arimateia, o que era discípulo de Jesus, mas oculto por medo dos judeus, rogou a Pilatos que lhe permitisse tirar o corpo de Jesus, e Pilatos lhe permitiu. Então foi e tirou o corpo de Jesus. E foi também Nicodemos, aquele que anteriormente se dirigira de noite a Jesus, levando quase 100 arratéis de um composto de mirra e aloés. Tomaram, pois, o corpo de Jesus e o envolveram em lençóis com as especiarias, com os judeus, como os judeus costumavam fazer, na preparação para o sepulcro. E havia um horto naquele lugar onde fora crucificado, e no horto um sepulcro novo, em que ainda ninguém havia sido posto. Ali, pois, por causa da preparação dos judeus, e por estar perto daquele sepulcro, puseram a Jesus. Feche os seus olhos. Pede para Deus usar a minha vida. Não precisava dizer nada, essa palavra de estudo, mas ainda tem algo para ler aqui e ministrar nossas vidas. Pai, eu me coloco diante de Ti, a Teu serviço, para servir os Teus filhos que aqui estão. Eu sei, Pai, que há uma mesa espiritual preparada para os Seus filhos. E Tu me enviaste aqui, Senhor, para ser, ó Deus, aquele que vai servir. Fui escolhida por Ti hoje para servi-los. E eu Te peço, meu Deus, em nome de Jesus, que os Teus filhos sejam bem servidos através da minha vida. E eles serão, se o Teu Espírito se apoderar de mim, se a palavra que sair da minha boca for ungida por Ti, se o Senhor me der sabedoria, Senhor, se o Senhor me der graça, se o Senhor me usar nas Tuas mãos, os Teus filhos serão bem servidos, serão quebrantados por Ti. Serão visitados, Senhor, pela porção genuína dos céus, exclusiva, única, ó Deus, preparada para o dia de hoje, meu Senhor. A glória e a honra não daremos a outro. Importa sempre que, ó Deus, cresça em nossas vidas e que nós diminuamos cada vez mais, a ponto de não sermos mais enxergados, Senhor. Mas que o Senhor, ó Pai, venha resplandecer, a ponto, meu Deus querido, de ser o único alvo dos Teus filhos, a única coisa a ser vista nesta hora, aleluia, desejada, amada, e que a Tua presença possa realizar aquilo, meu Deus, que nenhum homem pode realizar, ó Deus. Oh, Yama Nassô Jerebá, Tua palavra diz que o Teu reino não é comida, não é bebida, mas é gozo, é paz, é alegria do Espírito Santo. E eu quero que o Teu reino seja trazido para este lugar, Senhor, nesta noite, aleluia, e que tudo seja de forma espiritual, para que o nosso espírito vivifique cada vez mais, oh, aleluia, esteja cada vez mais pronto, preparado, para nós sermos um em Ti, sermos um como igreja, sermos um como irmãos, sermos um como filhos Teus, Senhor da glória. Estamos em Ti, o Senhor em nós, alamaço Tcherebá, porque assim o mundo vai crer que o Senhor foi enviado para a salvação, para a cura, para a libertação. Em Amassô, recebe nossas palavras, Deus, em nome de Cristo Jesus. Antes de você se sentar, abraça o teu irmão e diga assim: Feliz Páscoa. Feliz Páscoa, pastor. Quando falamos Feliz Páscoa, estamos falando feliz libertação. Aleluia. Oh, um feliz tempo novo, um feliz novo tempo. Anamassorieba. Uma feliz ressurreição.
uma feliz vida eterna, uma feliz liberdade. Bendito seja Deus. Porém, ficar atentos aqui, amados. Jesus, olhando para você, olhando para minha pessoa, enxergando os dias de hoje, Ele começa a fazer uma oração. Ele apresenta ali os seus discípulos e depois Ele nos inclui quando Ele fala que todos aqueles que um dia haverão de crer no Senhor, aleluia, não rogava apenas por aqueles que estavam ali junto dele naquele tempo presente, mas Ele rogava também pelo tempo futuro, quando enxergava a minha pessoa, enxergava a tua pessoa, enxergava esse tempo difícil, esse tempo complicado, esse tempo onde estamos nos fins dos tempos, onde tudo já está preparado para manifestação da glória de Deus, e o diabo sabe disso. Aquele que há de vir virá, não tardará. O diabo também sente, percebe que tudo já está pronto, então ele também com grande fúria tem agido, com grande determinação, tem nos perseguido, tem procurado caminhos largos, para que a gente deixe o caminho estreito e vá pelo caminho largo, e assim a gente venha perder aquilo que nós já ganhamos. A Bíblia diz que até o fim nós temos que lutar para que o diabo não tome a nossa coroa, amém? Não tome a coroa da nossa salvação. Então nós sabemos disso, o inimigo também sabe, os dias são difíceis. Jesus enxergou isso e Jesus clamou por nós. E quando clamou por nós, Ele também pediu: Pai, eu rogo que eles sejam um. Por quê? Porque Jesus enxergou naquele momento que uma arma muito eficaz seria usada pelo inimigo, que seria a nossa desunião. Por quê? Porque desunidos nós ficamos mais frágeis, ficamos mais fracos. E o reino, quando ele é dividido, ele se torna um reino falido, um reino fracassado, um reino facilmente de ser derrotado, um reino que não prospera, mas um reino onde verdadeiramente há união, há unidade, há amor, há perdão, há respeito, aleluia. Olha, amados, esse reino é fortalecido, e diante do mundo espiritual, verdadeiramente o único reino forte é o reino de Deus, é o reino que o Senhor plantou aqui na terra. Este é o reino forte, porque a Bíblia diz assim: e o seu reino jamais terá fim. O reino do Senhor é um reino eterno, ninguém pode exterminá-lo, ninguém pode destruí-lo, ninguém pode ir contra ele. Levante sua mão e diga: eu faço parte deste reino, eu estou dentro deste reino, eu não quero sair de dentro dele. Por isso eu quero cada vez mais que a oração de Jesus Cristo seja atendida pelo Pai a respeito da minha vida. Eu quero buscar a perfeição de me sentir um no reino de Deus, no corpo de Cristo. Amém? Glória a Deus. Você pode aplaudir teu Senhor. Jesus ainda complementou dizendo: Pai, onde eu estiver, eu quero que eles estejam também comigo. Eu quero que eles estejam comigo. Quando você vai lá para o grego estudar, nós aprendemos que Jesus, quando estava falando onde eu estiver, Jesus está dizendo: onde eu estiver para sempre, onde eu estiver na eternidade, eu quero que eles estejam comigo. Aleluia. Porque para a cruz, Jesus foi sozinho. Ali naquela cruz Ele levou só os nossos pecados. Jesus não quis a cruz para nós, por isso Ele a tomou sobre si. Mas Ele tomou essa cruz sobre Ele, enxergando a eternidade, enxergando o lugar onde Ele estará para sempre. Porque naquela cruz Ele ficou apenas 2 dias. Ramai soteremanai.
o Iemaste. Não, ficou 2 dias não, ficou um só. Depois ele foi, no 3º dia ressuscitou, teve todo o processo do seu sepultamento. Ele ficou um dia. Ela era temporária. Era até que ele aceitasse morrer. Porque ninguém matou Jesus. Ninguém matou Jesus. Jesus se entregou à morte. E quando ele disse: Pai, Cristo está pronto, está consumado, já se cumpriu todas as escrituras, estou com sede. Foram dar vinagre para ele, não deram água. E ele entregou ao Senhor o seu Espírito. O que fez com que Jesus se entregasse à morte foi o amor dele por nós. Foi o amor dele por mim e por você que prendeu ali naquela cruz. Será que algum cravo poderia prender os pés do Senhor? Os pés que andavam sobre as águas? Será que algum cravo poderia prender as mãos do meu Senhor? As mãos que se estendiam e curavam os leprosos? Não, não, ninguém poderia ferir Jesus se Jesus não permitisse. E Jesus só permitiu por causa do grande amor dele por mim e por você. Ele aceitou isso, aleluia, aceitou morrer. E nós lemos aqui, aquele lugar ele não desejou que nós estivéssemos, porque se ele desejasse, ele não teria se colocado naquela cruz. Ele não teria aceito carregá-la. Mas o lugar que ele desejou que nós estivéssemos, e nós estaremos, para que o desejo do Senhor se cumpra, é eternamente na glória com ele. Por isso que ele diz: da casa do meu pai há muitas moradas. Aleluia, Jesus. Muitas na casa do meu pai. É como se a gente pudesse entender que a casa é uma só, mas é uma casa com muitos lugares, lugares específicos, já determinados, lugares que te esperam. Bendito seja Deus que espera a mim. Oh, nós temos a convicção disso por causa da leitura que nós vamos terminar. E nós vemos que Jesus aceitou a morte. E quando chegou no amanhecer, que eles foram ali para tirar aqueles corpos, com consentimento de Pilatos, porque era sábado, ia ter festividade, muitas pessoas iam estar ali, e aqueles corpos iam chamar a atenção dos corvos, dos abutres, não é? Então eles queriam tirar os corpos dali, para que não ficasse, como que eu vou, não tirasse a beleza do lugar, o encanto, e as pessoas não passassem por ali, sentissem um certo mal-estar, não atrapalhasse a festa deles. Aí o que aconteceu? Chegaram no da esquerda, estava vivo ainda. Eles quebraram a perna dele. Chegou no outro da direita, quebraram a perna dele também. Mas Jesus não foi preciso, porque Jesus se entregou. Aleluia. Ele se doou por nós, se doou por mim e por você. Aí a palavra descreve, e eu quis ler o que está escrito aqui para ir para o texto seguinte, que Nicodemos, não é? Mas José de Arimateia se encarregaram de sepultar Jesus. Ele nos dá o detalhe dos lençóis, não é? Das especiarias que foram colocadas no corpo de Jesus. Fala do túmulo que estava vazio, que nunca ninguém tinha sido sepultado ali, e era próximo do local. Foi escolhidos por eles, e ali eles foram sepultados por 2 homens. E a palavra até faz questão de colocar: eles seguiam, eles serviam, eles amavam a Jesus de forma oculta. De forma oculta. E nós muitas vezes não entendemos como que alguém, vindo toda a grandeza do Senhor, não tem coragem de se expor, de se mostrar como um cristão de verdade, tomar verdadeiramente o partido da fé, do cristianismo verdadeiro. Querem ficar no escuro, querem ser
um seguidor oculto, para não arrumar problemas com ninguém. Mas será que Deus se agrada disso? Ou será que Deus se agrada muito mais da atitude de Estevão, da atitude de Felipe, da atitude de Pedro depois da sua genuína conversão, que se põe em pé, começa a explicar para aquele povo o que estava acontecendo quando o Espírito Santo de Deus desceu para batizar os discípulos, aleluia, conceder a eles o dom de orar em línguas, de profetizar e daí por diante. Sabe, amados, muitas vezes nós estamos como José de Arimateia, muitas vezes nós estamos como Nicodemos. Nós vemos que mais para frente lá, Pedro visita a família de Nicodemos, e aí então as coisas mudam, aleluia. Mas ali, no oculto, eles sabiam que Jesus Cristo era Filho de Deus, mas o medo e o comprometimento com o meio social em que eles viviam os impediu verdadeiramente se pronunciar, se render, aleluia, sabe, servir de perto, servir sem máscara. Amados, o Senhor hoje Ele dá chacoalhão na gente. Até quando a gente vai fingir por aí que não é crente? Para a gente estar numa situação mais confortável, mais cômoda. Até quando os cristãos vão aceitar numa roda de escarnecedor, onde se faz piadinha com o nome de Jesus, onde se faz piadinha com a morte de Jesus? Esses dias eu abri o jornal e senti uma manchete. Aquilo foi como uma facada no meu coração. Diz assim: o meu filho acha que Jesus é um coelho. É mole? O meu filho acha que Jesus é um coelho. E aí na piada, irmãos, é tão horrível que o escritor ainda diz assim, que tudo isso aconteceu porque um coelho transou com uma galinha. E o milagre foi o coelho conceber o ovo e botar o ovo, sabe? E a explicação que tem que dar para as crianças dessas coisas são piadas terríveis. Sabe, amados, o diabo sempre vai querer omitir, ocultar, desviar a atenção das pessoas para aquilo que é o genuíno cristianismo, onde as pessoas poderão refletir e buscar a Deus de verdade. Procura sempre colocar uma figura. No Natal ele coloca o Papai Noel. Tudo gira em torno do Papai Noel. Aí você vai, por exemplo, nos grandes centros comerciais, tem ali cada Papai Noel gigante, desde a porta para dentro. Aí, para não assim, como é que fala, mascarar por completo, porque deve ter algum cristão ali no meio que dê uns palpites. Aí tem um presépiozinho pequenininho, aí ali uma simbologia de um Jesusinho, assim, um neneziquinho, num bercinho miudiquinho, que mal aparece. Mas o Papai Noel tá ali, todo lugar, pra gente ver. Na Páscoa, onde se comemora a ressurreição de Jesus Cristo, onde é chamada Semana Santa, que se comemora a morte, crucificação, morte, ressurreição do Senhor, só vê coelho e chocolate. Só vê coelho e chocolate. Não era para onde você fosse, na sexta-feira, ter ali uma cruz, para lembrar Jesus morreu por mim? Não tem, não. Não tem. Chega no é só comida, bebida e tal, e ninguém sabe explicar verdadeiramente por quê do coelho, por quê do ovo, por quê de tanta mistificação, e como que isso é tão fácil de ser pregado, de ser concebido, e às vezes até dentro das nossas igrejas a gente aceita isso para mascarar, sabe, aquilo que verdadeiramente estamos celebrando, comemorando, como é tão forte, como é tão grandioso, sabe, amados? Não é uma história simples o que está na Bíblia, uma historinha de ficção. É o que verdadeiramente aconteceu. Vindo do acampamento no sábado, fiquei ministrando um jovem até muito tarde, e a televisão estava ligada num canal de documentários, assim, esses canais
de TV paga. E o bispo estava assistindo, depois ele acabou dormindo. Irmãos, eu estava ministrando o menino e querendo acompanhar aquilo. Por quê? Porque eles estavam mostrando todas as pessoas que já levantaram teorias para dizer que Jesus não ressuscitou. Sabe, existe a teoria de que ele nem morreu. Por isso depois viram ele vivo de novo. Tem essa mulher é uma doida que inventou essa teoria, sabe? Quer provar por A mais B. Mas não tem jeito, irmãos, porque quando vai lá que desenterra todas as coisas, vê que realmente tudo aconteceu, sabe? Os geólogos, os cientistas. Aí tem a teoria de que ele não ressuscitou, que o corpo dele foi roubado, foi tirado de lá, para depois falar que ele ressuscitou e que ele tinha um sósia. E que esse sósia já estava preparado para ir e tal, e falar. Por isso que diz até que tinha pessoas que não reconheceram ele direito, entendeu? E aí então estava ali aquele sósia. Mas é tanta parafernália, é tanta luta para provar, sabe, que a verdade é mentira. Só que aí depois tudo vira apenas teoria. E aí quando chega, sabe, naqueles cientistas que quiseram realmente saber, estudar e pôr atrás, e isso, aquilo, e voltaram os anos, olha, aí acaba descobrindo que o que mais se aproxima da realidade é a palavra de Deus. Você pode dar um aplauso ao Senhor. Teve um homem que ele se especializou em estudar crânios. E ele se especializou em estudar crânios dos judeus daquela época. Ele conseguiu crânio para ele ver mais ou menos como era o crânio então de Jesus, do homem Jesus. Como era o uso de cabelo daquela época, da barba, o tom da pele, isso. Aí ele desenhou lá e chegou à conclusão que Jesus era mulato. Tinha o cabelo enroladinho. Irmãos, são cada coisa. Para que se preocupar com isso? Levante a sua mão. Para mim não importa o tom da pele de Jesus, formato dos seus olhos, comprimento dos seus cabelos. Para mim importa que ele veio para morrer no meu lugar e que ele é Deus. E hoje me espera à destra de Deus. E onde ele está, eu estarei com ele. Porque onde eu tinha que estar, que era naquela cruz, ele foi estar ali por mim. Amém. Aplaude o Senhor. Oxe, manaerê. Eu tinha que estar lá naquela cruz. Você tinha que estar lá. Mas ele não deixou. E ele foi. Não abriu seus braços, permitiu tudo aquilo que fizeram com ele. Aceitou todos os nossos pecados. Mas só porque eu creio nisso, eu estarei onde ele está agora. Aleluia, Jesus. Como é simples. Que interessa? Se alguém acha que o olho é azul, outro acha que o olho é preto, outro acha que os olhos são conforme os orientais, e o outro acha que o olho é amendoado, outro que é redondo. Que importa? Formato do crânio, que importa? Importa que ele é Deus. E aceitou ser humano. Bendito seja Deus, aleluia. Vamos continuar. Agora você vai pegar o capítulo número 20. Diz assim. Vamos ficar de pé? E no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu a pedra tirada do sepulcro. Correu, pois, e foi a Simão Pedro e ao outro discípulo a quem Jesus amava. Ai, irmãos, eu fico tão sensibilizado quando eu leio isso. Aquele a quem Jesus amava.
Ai, se a gente, todos nós, pudéssemos dizer: eu sou aquele a quem Jesus ama. E às vezes, se a gente fizer assim, as pessoas vão achar que é pretensão. Mas levante sua mão. Fale com toda certeza: eu sou a quem Jesus ama. Aleluia. Então Pedro correu, pois, e foi a Simão Pedro, a outro discípulo a quem Jesus amava, e disse-lhes: levaram o Senhor do sepulcro, e não sabemos onde o puseram. Então Pedro saiu com outro discípulo e foram ao sepulcro. E os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais apressadamente do que Pedro, e chegou primeiro ao sepulcro. E abaixando-se, viu no chão os lençóis, todavia não entrou. Chegou, pois, Simão Pedro, que o seguia, e entrou no sepulcro, e viu no chão os lençóis, e o lenço que tinha estado sobre a sua cabeça não estava com os lençóis, mas enrolado no lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro, e viu e creu, porque ainda não sabiam a Escritura, que era necessário que ressuscitasse dos mortos. Tornaram, pois, os discípulos para casa, e Maria ficou chorando fora, junto ao sepulcro. Estando ela, pois, chorando, abaixou-se para o sepulcro, e viu dois anjos vestidos de branco, assentados onde jazera o corpo de Jesus, um à cabeceira e o outro aos pés. E disseram-lhe eles: mulher, por que choras? Ela lhes disse: porque levaram o meu Senhor, e não sei onde o puseram. E tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não sabia que era Jesus. Disse-lhe Jesus: mulher, por que choras? Quem buscas? Ela, cuidando que era o jardineiro, disse-lhe: Senhor, se tu o levaste, dize-me onde o puseste, e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando-se, disse-lhe: Rabone, que quer dizer mestre. Disse-lhe Jesus: não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai para meus irmãos e diz-lhes que eu subo para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos que viram o Senhor e que ele lhe dissera isso. Pode sentar-se, igreja. Irmãos, quantas vezes já conversei com Deus sobre isso? Por que que Maria só reconheceu o Senhor quando ele a chama pelo nome? Enquanto ele chama ela de mulher, mulher, porque choras, ela conta pro próprio Jesus, né? Porque levaram meu Senhor, e eu não sei onde colocaram ele. Se você viu, você sabe onde colocaram, fala para mim. Irmãos, enquanto ele foi chamando ela de mulher, ela não reconheceu. E muitas vezes eu falei: Jesus, ministra aquilo lá num pedacinho do meu interior. Por que que uma pessoa que amava Jesus, andou com Jesus, estava ali, desceu ali no sepulcro, estava daquele jeito sem reconhecê-lo, sem reconhecer a sua voz? Sabe, amados, todos nós passamos por isso. Quando estamos confundidos, quando não cremos 100% na palavra de Deus,
quando nós não cremos naquilo que Deus nos fala, nós ficamos confusos. Espiritualmente a gente fica com a visão embaçada, embaralhada. E se essas pessoas estivessem crendo em tudo quanto Jesus ensinou, essas pessoas não tinham arredado o pé dali da porta daquele sepulcro. Eles não iam ficar ali, irmãos, com uma festa preparada. A hora que Jesus ressuscitar, eu quero ser o primeiro a dar um abraço nele. Nós vamos fazer uma festa. Vamos ficar esperando. Porque ele falou que ele ia morrer, mas ele falou que no terceiro dia ele haveria de ressuscitar. E ele não mentiu. Se ele falou que ele ia aceitar morrer e ele aceitou, então verdadeiramente ele vai ressuscitar. E uma vez ele sendo crucificado, sendo morto, então ele vai ressuscitar. Porque ele disse que ia morrer e ele cumpriu. Então se ele disse que ele ia ressuscitar, então ele vai cumprir também. Vamos lá onde ele está sepultado. Vamos ficar todo mundo ali. A hora que ele sair do sepulcro, nós vamos começar a gritar: mestre, mestre, mestre. Não é verdade? Oh, aleluia. Nós vamos gritar: vitorioso, vitorioso, poderoso, poderoso. Ah, nós vamos encher Jesus de abraço. Nós vamos fazer uma festa ali. Aquele lugar de sepultamento vai virar um salão de festa. Nós vamos cantar, pular a noite inteira. Mas irmãos, nós temos tanta dificuldade de crer no impossível, de crer em tudo que Deus nos fala, em tudo que Deus nos promete. Por isso nós ficamos confusos. Por isso a nossa visão embaraça. Por isso a gente sofre mais, a gente comemora menos. Aquele momento ali diante do sepulcro, por Jesus ressurreto, sepulcro vazio, os lençóis ali no chão, porque ele já estava com vestes espirituais, não precisava mais aquela. Aleluia. Era momento de alegrar. Maria estava chorando, permanecia chorando, chorando de tristeza, chorando por causa da morte, chorando por causa de derrota, e ainda chorando porque nem o corpo do Senhor estava ali. Se tivesse pelo menos o corpo morto, já estava bom para ela, já estava melhor. Mas nem o corpo não estava, estava tudo vazio. E ela chorava porque eu queria cuidar do corpo. Foi este mandaerê. E nem essa oportunidade eu tenho. E estava ali o Cristo ressurreto, que não precisa ser cuidado. Pelo contrário, Ele que tem poder de cuidar de cada um de nós. Aleluias. Irmãos, Jesus conhece cada um de nós. Deus, Espírito Santo, conhece você, conhece a mim. E ainda que nós não tenhamos condições de crer 100% na palavra do Senhor, Ele sempre vai encontrar um jeito de fazer a gente entender que o que está acontecendo na nossa vida é o cumprimento das Escrituras, é o cumprimento das suas promessas, é o cumprimento da sua palavra, e a gente precisa enxergar a realidade. Aleluia. A gente fica preso muitas vezes a uma derrota, a uma morte, a um fracasso, e não vive o que está acontecendo no exato momento, que ele era momento de celebrar, de se alegrar, de comemorar, de abraçar Jesus, de dar parabéns a Ele. Amém? Porque tinha vencido a morte. Não era momento de chorar de tristeza. E muitas vezes nós passamos por isso. Nós choramos mais do que precisamos chorar, porque temos dificuldade de crer no impossível, de crer no que Deus diz para nós que vai acontecer. Nós nos agarramos, nos apegamos às desgraças deste mundo. Choramos, esperneamos por conta dos acontecimentos e por conta delas. Esquecemos de enxergar a Nova Jerusalém.
Esquecemos de enxergar a morada que o Senhor preparou para nós. Esquecemos de enxergar o arrebatamento. Esquecemos de enxergar a ressurreição daqueles que dormiram no Senhor. Aleluia, Jesus. E por isso nós sofremos mais do que precisamos sofrer. Choramos mais do que precisamos chorar. Quando Jesus fala assim, Maria, Deus está querendo nos dizer que Ele sabe como fazer para a gente reconhecê-lo. Reconhecer que é Ele que está falando com a gente. Porque tem hora que Ele está falando e a gente está teimando com Ele. Ele está falando com o nosso coração, está falando com a gente. E a gente está ali teimando com o Senhor. E a gente está ali debatendo com Ele. E então Ele sabe aonde Ele vai lá. E Ele dá aquela mexida. E a gente vai falar, é Deus. É o próprio Senhor que está falando comigo. Não é essa figura aí. É o Senhor. Então Deus sabe como nos despertar. Bendito seja Deus. E quando Ele disse Maria, é porque mulher, todo mundo falava. Talvez igual o jeito dele dizer. Mas Maria, ninguém pronunciava Maria como Jesus pronunciava. Então Ele a chama pelo nome. Porque mulher são todas as pessoas do sexo feminino. Mas Maria era aquela Maria. Aleluia. E quando Ele disse Maria, ela imediatamente acordou, se despertou, aleluia, para o Cristo vivo. Não quis mais procurar o Cristo morto, mas ela disse, Mestre, aleluia, Abune, amasso tcheri mãe, eu te reconheço. Aí Ele deu uma ordem para ela, e ela obedeceu a ordem do Senhor. Naquele momento, eu creio que ela fez menção de agarrá-lo, de abraçá-lo, porque Ele disse, não me detenhas, aleluia. Oh, glória a Deus, mas tu amanareste. Ele fala, vai, conta para todo mundo o que você viu. Conta para os demais o que aconteceu aqui. Avisa que eu estou vivo. Aleluia. Avisa. Moecandarai. Vamos ficar de pé. Tamanai estou tcherebá. Eriamanase. Vamos continuar lendo. Versículo 19 diz: chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, encerradas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. Toda a igreja repita isso. E dizendo isto, mostrou-lhes as suas mãos e o lado, de sorte que os discípulos se alegraram vendo o Senhor. E disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Oxe, amai. Recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados, lhes são perdoados. E aqueles a quem os retiverdes, lhes são retidos. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe, pois, os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele disse-lhes: se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos, e não meter o dedo no lugar dos cravos, e não meter a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma o crerei. E 8 dias depois, estavam outra vez os discípulos dentro, e com eles Tomé. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. Aleluia. Depois disse a Tomé:
põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Será que alguém fofocou para Jesus que Tomé falou isso? Depois de você, Tomé, põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. E chega a tua mão e mete-a no meu lado. E não sejas incrédulo, mas crente. Tomé respondeu e disse-lhe: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: porque me viste, Tomé, creste. Bem-aventurado os que não viram e creram. Feche os seus olhos neste momento. Amados, Alabaere, a palavra do Senhor disse que João, quando viu os lençóis ali, ele viu e já creu que Jesus havia ressuscitado. Pedro viu e creu. Aí ela passou. Maria chorava muito, queria o corpo de qualquer jeito. Não conseguia entender nada. Precisou Jesus pronunciar o nome dela de um jeito que ele era acostumado a pronunciar antes de ser crucificado, para ela compreender que era Jesus que estava ali, que não era o jardineiro, mas era Jesus. Mas mesmo sabendo da ressurreição de Jesus Cristo, os seus discípulos estavam dentro do templo com medo. Ainda havia medo. Mas Jesus foi lá nessa reunião, soprar neles o espírito de coragem e ousadia, para que o medo saísse. Isso depois de 8 dias de ter ressuscitado. Foi ali. Se Pai seja convosco, soprou neles o Espírito, mostrou que estava vivo, mostrou que a palavra do Senhor é fiel. A Bíblia diz que Tomé não estava. Tomé não estava. Aí Tomé teve que esperar por um dia de um novo encontro. E teve que pôr a mão e chegar ali, o machucado, o sinal dos pregos, a cicatriz, para crer. Continuou com seus olhos fechados. Como será que somos? Será que a nossa fé é assim, ó? Creio em tudo que o Senhor diz. Estou sempre pronto para os acontecimentos futuros. Não vou entender a hora que estiver acontecendo. Será que se Jesus vier hoje eu vou entender? Você está pronto para a volta de Jesus Cristo, compreendendo que já estamos na última hora? Ou você está com dificuldade de acreditar nisso? Vive com a sua visão ofuscada pela dificuldade de crer 100% no que a palavra diz. E então não vai conseguir discernir o toque da trombeta. Não vai conseguir ouvir. Ela vai tocar, mas você não vai entender nada, porque você não está esperando isso, não está crendo nisso. Precisamos crer de primeira, porque para o arrebatamento não vai dar tempo. Não vamos ter o tempo, porque a Bíblia diz que é num abrir e fechar de olhos. Nós subiremos transformados para encontrar com o Senhor nos ares. Não vamos ter tempo de bater papo com o Senhor que nem Maria teve, para poder crer que Ele estava vivo. Não vamos ter tempo como Tomé teve, de examinar as mãos de Jesus Cristo, examinar o seu lado, para depois confessar que cria, mandará sirene. Não vamos ter mais tempo.
O tempo é agora. Segura na mão de quem está aí do seu lado. O tempo é agora de crer que na casa do Senhor há muitas moradas. E o Senhor quer que você nele esteja. Aleluia! O Senhor quer que onde Ele está você esteja também. Mas não depende mais do Senhor. Depende de você crer. Começa a falar com Deus. Porque a hora chegada não vai dar para dialogar, não vai dar para conversar, não vai dar para enxugar lágrimas, não vai dar tempo de pôr colírio nos olhos mais. Precisa estar crendo agora. Precisa crer 100% que Jesus vem buscar a sua igreja a qualquer momento. Precisa crer já, porque pode ser agora. Não vai dar tempo de falar. Não é que negócio é esse? Que esse que estava do meu lado sumiu. E aí criar é verdade, é arrebatamento. Já era. Quem ficou, ficou. Não vai adiantar acreditar tarde. Vai ter que enfrentar a tribulação. A palavra do Senhor se cumpre. Se aquele dia fosse arrebatamento, já era para Maria, já era para Tomé. Ele cantará, não dá mais para ser Tomé. Não dá mais tempo. Oh, crê, oh, confessa. Oh, acredita ou não acredita. É urgente. O avivamento chegou aqui na Zona Norte. E é um avivamento para se despertar do sono, do apego às coisas do mundo, do sono espiritual, para a volta de Jesus. Toni chamarabas, Toni Maria Seriana Naias, Oxinareas. Hoje deveria ser um dia de grande comemoração dentro das igrejas, por se comemorar a ressurreição de Jesus Cristo. Mas muitos cristãos nem se lembraram disso hoje. Só lembraram de dar ovo de Páscoa, ganhar ovo de Páscoa, comer chocolate. Mas não teve um tempo especial com Deus. Obrigado, Senhor, porque morreu e ressuscitou. Eu posso crer que eu tenho uma vida futura, que a minha vida não vai terminar na morte desse corpo. A minha alegria não se resume na alegria terrena. Oxe, queremanai, lavassou. Os lugares que se vende chocolate, pode ter certeza que teve grandes movimentos esses dias. Mas o lugar da adoração não teve grandes movimentos. Os lugares da adoração não teve os grandes movimentos. Jesus Cristo disse que nós estamos no mundo, mas não somos dele. Eu vou pedir para você, vá lá para o Senhor te ajudar a ser crente e não incrédulo. Foi a ordem que Jesus Cristo deu a Tomé. Está na hora de crer de verdade no Senhor. Mas fala, Deus, tira de mim toda a incredulidade. Afasta de mim a incredulidade. Me ajude a crer 100%. Eu quero me lembrar todo instante que o arrebatamento vai acontecer a qualquer instante. A ressurreição tinha dia marcado.
ressurreição era dali 3 dias, e mesmo assim não ficaram esperando Jesus ressuscitar. Não ficaram esperando. Imagina hoje, que não tem dia marcado para a volta de Jesus. Quantos não vão estar esperando o Senhor? Você tem que estar esperando. Eu tenho que estar esperando. Aleluia. Porque só quem está esperando vai ouvir o toque da trombeta. Só quem estiver com os ouvidos espirituais ungidos, apurados para ouvir as coisas espirituais, é que vão ouvir. Quem quer ouvir comissão vai continuar ouvindo os comissões. Quem quer ouvir, olha, canta na manaia, falar das calamidades, vai continuar ouvindo. Mas quem quer ouvir o toque da trombeta, vai ouvir o toque da trombeta, e depois vai começar a ouvir: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Alamés, Simanaereas, Sinistéria. Jesus está vivo. Jesus está vivo. Jesus está aqui. Aleluia. Jesus estava presente em espírito quando Tomé disse: se eu não enxergar as feridas nas suas mãos, nos seus pés e no seu lado, eu não acredito que é Ele. Jesus estava ouvindo Tomé falar isso. Jesus poderia naquele momento ali se manifestar e falar: olha, Tomé. Mas Jesus ainda deu um tempo para Tomé. Mas nem assim Tomé creu. Quanto tempo o Senhor já tem dado a você para se decidir ser espiritual? Quanto tempo Deus já tem dado para você se decidir ser um crente de verdade? Se transformar de verdade. Será que vamos ter mais tempo? Ou será que o tempo já está esgotado para mim e para você? Põe a mão no teu coração. Eu vou orar. Pai, em nome de Jesus, me coloco juntamente com os seus e te peço, Pai, desvenda todos os olhos, Senhor, ofuscados pela confusão trazida pela incredulidade, pela dificuldade de crer, Senhor. Desvenda, Senhor, os olhos ofuscados, ó Deus, por causa, Senhor, daquilo que o mundo coloca diante dos olhos, por causa das escolhas, por causa do leque, Senhor. Oh Deus, se quer de coisas que são oferecidas para se olhar a Deus. Unge os ouvidos, ó Pai, que não conseguem compreender a sua palavra, entender a sua linguagem, Senhor, para compreender o que dizes nesta noite. Te peço, meu Deus, em nome de Jesus, continua com seus olhos fechados. Eu quero orar juntamente com os pastores para todo aquele que quer não ser como Tomé, não ser mais incrédulo, mas ser um crente, crer de verdade na palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse. Eu quero orar por você. Se você quer a partir de hoje não ser mais como Tomé, mas ser conforme aqueles que Jesus Cristo disse: bem-aventurados aqueles que não me verão, não me viram, mas crerão em mim, Tomé. Bem-aventurado Temaeré. Se você quer essa oração, levante a sua mão. Oh, Namaya Soriamanaste.
Oh, eu não quero mais incredulidade, eu quero crer. Eu não quero ficar achando que não é agora a volta de Jesus. Eu quero achar que é nesse instante. Você que quer entregar a sua vida a Jesus, porque Ele se entregou por nós, morreu por nós, preparou para nós a morada, e você quer se entregar a Ele para estar também nessa morada. Também peço para você levantar a sua mão. E vocês que levantaram a mão, eu peço que venham aqui na frente. Venham receber oração. Jesus Cristo chegou naquele lugar, os discípulos estavam com medo. E a Bíblia diz que Ele foi ali tirar o medo. Ele soprou o Espírito e o medo saiu. Jesus Cristo está aqui para tirar medo, para tirar incredulidade, para tirar nossas máscaras. Orecantalai. Você que tem seguido Jesus no oculto, só escondido, só dentro da igreja que você serve Jesus. Lá fora não dá, lá fora o povo me zoa. Tem agido como Nicodemos. Orecamanai. Vem pra frente. Toda a igreja estende a mão. Hayamis tuierá. O Evassou. Deus começa a orar. Damasto. Tuimanai. Em nome de Jesus. Pai, nós colocamos essas vidas diante de Ti. E nós declaramos, ó Pai, que para a glória do Teu nome, Teu povo que está aqui na frente, conforme decidiu, assim será. Não mais te seguirão no oculto, não mais te servirão só na igreja, não mais te servirão de longe, mas estarão, Senhor, em Ti, para a glória do Teu nome, Pai. Deus, em nome de Jesus, eu oro. E eu clamo, Senhor, pelos irmãos que não têm esperança, Senhor, do arrebatamento, não estão com seu coração no arrebatamento da igreja. Deus, eu te peço agora, vem, meu Pai, aleluia, e traz, Senhor, ao incômodo para o coração e a certeza de que o há de vir virá, não tardará. Ramalabayashi, assim como ressuscitou, aleluia. Ai, Serepá, Shireia, Soribá. Vai,